Noite, caros irmãos. Elevados por essas músicas que acabamos de ouvir, vamos novamente elevar os pensamentos a Jesus e pedir a Ele que nos ajude a colocar em prática todos esses ensinamentos que estamos recebendo pela doutrina espírita, colocar em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Os nossos irmãos das outras religiões costumam estudar muito a Bíblia. Eles estudam a Bíblia nas missas, nos cultos deles. E nós, espíritas, temos os livros da codificação, do Allan Kardec, e de toda a literatura espírita, que foi trazida pelo Chico Xavier e por muitos outros médiuns. Então, a gente tem os ensinamentos da Bíblia de maneira mais clara, sem as alegorias, sem as parábolas que Jesus contou, por exemplo, são explicadas com clareza. Então, hoje, nós vamos fazer algumas reflexões sobre a Gênese bíblica, que o Antigo Testamento é composto de 39 livros. E tem 5 livros que são, os estudiosos dizem que são de autoria de Moisés. E esses 5 livros são a Gênese, o livro de Êxodo, Números, Deuteronômios e... esqueci o outro. Mas são esses 5 livros. Então, o livro de Gênesis, ele fala desde a criação do mundo, que foi criado em 6 dias, e Deus descansou no 7º, a criação do homem e da mulher. Ele fala dos patriarcas, da descendência de Adão e Eva, que foram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, que foram em número de 12, vieram constituir as 12 tribos de Israel. Então tem lá a história do José, que foi um dos filhos de Jacó, que foi vendido para o Egito. Lá ele adivinhou o sonho do faraó e se tornou primeiro-ministro do Egito. Mandou chamar o povo dele para o Egito e levou então os judeus para o Egito. E lá eles foram ficaram bem de vida, porque o José era o primeiro-ministro, mas o tempo foi passando e eles foram escravizados. Aí vem o livro de Êxodo, que conta a história que Moisés retirou o povo judeu da escravidão do Egito. Mas hoje nós vamos dar só uma pincelada na questão da criação do mundo e da criação do homem e da mulher. Então, a Gênese bíblica nos diz que o mundo foi criado em 6 dias e o Criador descansou no 7º. A ciência nos prova que o nosso mundo, a Terra, ela tem 4,5 bilhões de anos. Ela era uma bola de fogo e essa bola de fogo foi se resfriando ao longo desse tempo. Formaram-se as águas, as chuvas, e foram subindo, o vapor caindo na terra, foi se resfriando, e essa terra foi se formando nesse tempo todo. E até que ela foi se tornando uma bola mais fria, até que ela ficou toda coberta de mares quentes. Depois esses mares foram esfriando, ficaram mornos, começou a surgir a parte árida, a parte de terra. Então, no livro dos Espíritos, na questão 59, Allan Kardec colocou a seguinte nota: a Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação por volta de 4.000 anos antes da era cristã. O mundo, a Terra, foi criada há 4.000 anos.
Mas eis que a ciência vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres nítidos e indiscutíveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação representam períodos que podem constituir-se cada um de centenas de milhares de anos. Então, esses 6 dias da criação são períodos geológicos. Tem período de mais de 1 milhão de anos, tem período de 600 milhões de anos, porque na Bíblia ela é alegórica. Então, 6 dias são 6 períodos, são de milhões de anos. Que a Terra não foi... Tudo aconteceu de maneira natural, conforme as leis de Deus. Não precisou Deus criar em 6 dias. Aconteceu como acontece a formação de qualquer planeta no universo. E até hoje continua formando sistemas solares, sistemas planetários, de maneira natural. Então, Allan Kardec nos diz que são períodos geológicos, de milhões de anos. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que Jesus é quem conduziu toda a criação do nosso planeta Terra. Ele recebeu das mãos de Deus quando a Terra era uma bola de fogo. E foi Jesus, com a sua equipe, que construiu todo o nosso planeta. Toda essa maravilha do nosso planeta foi essa equipe de Jesus. Então, Jesus conhece o nosso planeta, tudo dele. Quando, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Vocês veem a grandeza do espírito de Jesus. E então, por essa imagem, a gente vê que no início, a Terra era essa bola de fogo que se desprendeu do Sol, que estava também em formação, girando. E desprendeu essa bola de fogo, foi até um certo espaço e passou a girar em torno do Sol. A Gênesis também diz que Deus formou o ser humano com pó do solo. A Bíblia, Gênesis capítulo 2, diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o ser humano com pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Deus então criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não é material. Deus é imaterial. Então, nós somos matéria. O nosso espírito é matéria, criado por Deus. Então, qual é essa semelhança nossa com Deus? É porque Deus é a inteligência suprema, inteligência infinita do universo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fez, que é Deus? A resposta é uma inteligência. E nós somos os seres inteligentes do universo. Então, essa é a semelhança com Deus, não fisicamente. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. O que quer dizer isso? Tirar a costela do homem e formar a mulher. Deus está dizendo que o homem e a mulher são uma só carne. O nosso espírito, ele pode encarnar como homem e como mulher. Então, Deus está dizendo que somos iguais. Homem e mulher é um só corpo. Então, o que nos diz o Espiritismo sobre a criação do homem? No livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 3, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O que André Luiz nos diz? Nos primórdios da vida na Terra, os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo do planeta. Vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva,
Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Olha aí, o homem veio do pó da terra. Quando esses mares mornos, quando se formou esses mares mornos, que começou a aparecer o alimento árido, a terra, Jesus com a equipe lançaram o princípio inteligente. O princípio inteligente somos nós, que começamos aqui, nessa terra. O princípio inteligente é que dá a formação das rochas. Se não existisse o princípio inteligente, ia ficar isso aqui, a terra, não ia formar rochas. É como você ter um veículo sem motorista. Não tem ninguém ali para dirigir, para fazer nada. Então, o princípio inteligente começou no pó da terra. Nós, o homem, começou no pó da terra. Vocês veem a alegoria como é que é. Não foi criado Adão, um homem, do pó da terra. Foi criado, foi lançado um princípio inteligente que foi criado por Deus e veio do espaço e começou essa evolução aqui. Esse é o princípio inteligente, a mônada celeste. O princípio espiritual evolui até se tornar espírito humano. Então, na revista O Consolador, ano 6, de maio de 2002, está escrito que, como fase inicial, o princípio espiritual estaria a influenciar as organizações atômico-moleculares do reino mineral. Todos nós passamos pelo reino mineral. Sem o princípio espiritual não se formaria as rochas. Então, começamos lá na Terra, no pó da Terra. No livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 3. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, o princípio espiritual atingiu os espongiários e seleterados, esboçando a estrutura esquelética. Então, lá nas rochas, ele aprendeu a agregação da matéria. Ele já estava se preparando para formar o esqueleto dos animais. Mas antes ele passa pelo reino vegetal. Depois é que vai para os animais, depois para chegar no reino humano. É assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior. Então, vocês veem uma árvore que está ali, o espírito que anima aquela árvore, que tem o princípio espiritual. Um dia ela vai ser, aquele princípio espiritual vai ser um arcanjo. Uma barata tem um princípio espiritual que um dia vai ser um arcanjo. Todo mundo quer pisar na cabeça dela, né? Mas um dia vai ser um arcanjo. Então, todos nós viemos lá do pó da terra. O livro da Gênesis não está errado, só precisa interpretar. É o que o Espiritismo nos traz essa chave para interpretar. Deus não criou um homem já perfeito. Todos nós temos que passar por essa evolução. O Jardim do Éden. A Bíblia diz: depois o Senhor plantou um jardim em Éden, a oriente, e pôs ali o homem que havia formado para o cultivar e guardar. Até hoje, tem muita gente procurando onde é esse jardim do Éden, aqui na Terra. Então, a alegoria bíblica nos diz que era um lugar maravilhoso, um lugar assim, somente de prazer para Adão e Eva, só os dois que viviam lá. E os animais, e plantas, e frutas, e tudo, um céu, vamos dizer assim. Era o Jardim do Éden aqui na Terra.
O que o Espiritismo nos diz desse Jardim do Éden? O Jardim do Éden era um planeta. Porque Moisés, ele foi exilado do planeta Capela. E ele estava contando a história deles, dos exilados de Capela, que eles viviam num planeta maravilhoso. Essa cidade aqui não parece alguma cidade da China? Essa aqui? De hoje. Então, o planeta deles era todo assim. Já estava no ponto de passar para o mundo de regeneração. Capela é um planeta que circunda uma estrela. Uma estrela é um sol. O sol é uma estrela. Então, a estrela Capela tem um planeta que circunda essa estrela Capela, que estava na situação que a Terra está hoje. Ia mudar de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então, os espíritos reprovados lá foram transferidos aqui para a Terra. E Moisés era um desses. E ele está contando a história deles. Eles perderam o paraíso. Olha como era a cidade deles. Carros voadores, hospitais, para a mulher para dar à luz, sem dor. Todas as comodidades da ciência que eles já tinham, eles vieram parar no mundo primitivo, onde a humanidade aqui da Terra vivia nas cavernas. Eles tinham que encarnar naquele corpo. A nossa humanidade, como eu falei, o homem, o princípio inteligente, começou lá na Terra. Ali ele ficou milhões de anos e foi evoluindo. Depois ele passou para o reino vegetal. Ficou mais milhões de anos. Depois ele evoluiu para o reino animal. Depois tinha mais ou menos umas 10 raças de primatas, de macacos. E uma delas pegou esse caminho aqui. Esse caminho aqui. Ele começou a andar em 2 patas. Depois ele começou a ficar em pé. É o chamado Homo erectus. Depois ele começou a adquirir mais inteligência, Homo sapiens. Aí, há 200 mil anos atrás, vamos imaginar esse terceiro aqui. Ele era o Homo sapiens, sapiens. Ele ganhou a razão. Aí ele deixou de ser pré-humano e passou a ser humano, a ter pensamento contínuo. Há 200 mil anos atrás, está no livro A Caminho da Luz. Mas aí, ele continuou evoluindo. Aí, quando estava por aqui assim, chegou os exilados de Capela, há mais ou menos 30 mil anos atrás. Não foi um espírito só, não. Milhões de espíritos que foram exilados lá de Capela. Eles chegaram aqui, tiveram que encarnar nesse corpo de primata aqui, é quase um macaco ainda. Mas aí, com a chegada deles, melhorou o corpo da humanidade da Terra. E eles trouxeram os conhecimentos deles para cá. Depois que eles chegaram, de repente começou a descobrir a roda, a agricultura, e trouxeram os conhecimentos deles de lá. Então, eles vieram ajudar na evolução da Terra aqui. Então, o que nos diz Edgar Armand no livro Os Exilados de Capela? Sabemos agora que esta humanidade atual foi constituída em seus primórdios por 2 categorias de homens. Uma retardada, que veio evoluindo lentamente através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies. É o que a ciência nos fala. Charles Darwin nos diz que as espécies vieram evoluindo, o homem veio evoluindo lá dos animais inferiores, até chegar ao homem. Só que a ciência não considera espírito.
considera só o corpo. Então, mas o espiritismo vai muito além, porque considera que é um espírito que está em evolução ali. Então, teve essa categoria que veio do pó da terra, que são os autóctones, e teve outra categoria, composta de seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram as levas exiladas da capela, o belo orbe da constelação do Cocheiro. Então, Moisés contou a história dos originários da terra, que vieram do pó da terra, e a deles que vieram do paraíso perdido. São duas categorias de homens. Agora, os que vieram de capela formaram 4 grandes grupos aqui na Terra. O grupo dos hindus era um povo orgulhoso, criou as castas, não se misturava muito, eles superiores, os outros eram castas inferiores, os nativos daqui, os outros. Os judeus também orgulhosos demais, só que eles eram os únicos que tinham a crença no Deus vivo, no Deus único, e eles não deixavam outras crenças se misturar. Eles tinham uma crença firme. Por isso, Jesus utilizou os judeus como um foco de luz para levar essa crença no Deus vivo para toda a humanidade. Por isso é que eles foram sempre utilizados, para ser esse foco de luz. Mas nós sabemos, pelo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a árvore do Evangelho foi transferida de lá para o Brasil. O Brasil agora é o coração do mundo. É quem vai conduzir esse Evangelho agora na transição planetária. E outra raça dos egípcios. Egípcio foi a raça mais evoluída desses que vieram. Eles tinham mais culto, mais dedicação a Deus. Os egípcios antigos construíram aquelas obras fenomenais, e à medida que eles iam alcançando uma condição vibratória suficiente, eles podiam voltar para o planeta deles. Então, muitos voltaram, a maioria voltou para a capela, mas tem uns que ainda estão por aí até hoje. E a última raça é dos arianos. Os arianos era aquela raça que saiu misturando com os povos da terra, misturando e dominando e fazendo guerra, e é a raça branca que formou os europeus. E as raças originárias aqui da Terra, que vieram do pó da Terra, aqui na Terra, porque os capelinos vieram do pó da Terra lá no planeta deles. E os da Terra, que tem os que vieram do pó da Terra aqui na Terra. Isso aí não está nos livros do Allan Kardec, mas dizem que os originários daqui da Terra são os peles vermelhas, os de pele negra e os mongóis. Os asiáticos, japoneses, coreanos, são de outro planeta também, mas não são de capela. E tem muito espírito aqui na Terra que veio de outros planetas. Então, já me perguntaram isso aí. Como é que a gente sabe se a gente é aqui da Terra ou veio de fora? Não tem jeito, não. Esperar aí para ver depois que desencarnar, talvez possa descobrir, né? Mas enquanto está aqui encarnado, não dá para saber, não. Então, vocês veem que o que é o Jardim do Éden? É um planeta muito evoluído. Nós aqui, os espíritos que forem exilados aqui da Terra, que forem reencarnar em um mundo primitivo, onde a humanidade lá está vivendo nas cavernas, onde a mulher vai dar à luz sem nenhum amparo, onde o homem vai ter que lutar com tribos ferozes pela alimentação, animais ferozes.
sem energia, sem nada. Eles vão dizer: perdemos um paraíso. A Terra era um paraíso, com todas as comunidades que tinha. Então esse é o Jardim do Éden, é o planeta deles. E a Bíblia diz: o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso. E no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que será que a Bíblia quer nos dizer aqui? O que é essa árvore que foi plantada no Jardim do Éden? São todas as construções que eles tinham lá, construções que atraíam para as práticas indevidas, atraíam para a corrupção. A árvore da vida é se ligar à vida, ser materialista, buscar o poder, a riqueza. E por que quando tiver conhecimento, certamente morrerás? Porque é assim. Vou contar uma história para vocês compreenderem. Se um garimpeiro entrar na terra dos índios, que vive lá na mata, e o índio matar aquele garimpeiro, ele não vai, quando ele morrer, que é a nossa consciência que faz o julgamento. Quando aquele índio morrer, a consciência dele não está muito pesada, não. Porque ele vive lá, o inimigo entrou, ele mata. A consciência dele, ele não vai sofrer muito por causa disso, não. Agora, se aquele mesmo garimpeiro entrar numa fazenda e o fazendeiro mandar matar, aí a consciência dele vai pesar. Por quê? Porque ele sabe, ele tem conhecimento. Então é isso que a Bíblia está nos dizendo, que quem tem conhecimento certamente morrerá, porque ele vai ficar um tempo espiando, vai atrasar a evolução dele. O espírito nosso não morre. Depois de criado por Deus, ele não morre. Então, o que a Bíblia está dizendo? Vai ter um atraso na evolução. Ele vai ficar muito tempo espiando, ele vai sofrer. E é por isso que considera uma morte espiritual. Mas não é que ele morre. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. Quando o ser humano ganhou a razão, há 200 mil anos atrás, Deus deu o livre-arbítrio. Se alguém quiser pegar uma arma, ir lá na escola, matar as crianças e as professoras, ele vai fazer. Deus não vai pedir. Deus deu o livre-arbítrio para ele. Agora, o que é que Deus proíbe? Ele fez, ele tem que colher. A lei de Deus age. A lei de ação e reação. Então, o que está dizendo, o que Deus proíbe é infringir as suas leis. Porque infringiu, vai ter que responder. Deus deu livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio é até fazer a plantação. Depois que plantou, a pessoa não pode falar: não, agora eu não quero sofrer, não. Mas ele já plantou aquilo, tem que colher. Então, o livre-arbítrio é na ação. Depois que ele agiu, a reação vem. Aí é obrigatória. A expiação é obrigatória. Então, o que Deus proíbe é infringir as suas leis. Deus não proíbe comer maçã, nem comer de qualquer árvore, não. É infringir as suas leis. E mesmo assim, ele proíbe como? Pelas suas próprias leis. Quem infringir, vai ter a reação. É isso. E a serpente? A Bíblia diz: mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido ao seu lado, que também comeu. Então, o que significa isso?
de uma serpente influenciando um ser humano. São os espíritos inferiores, porque na nossa vida, aqui, tem muitas oportunidades da pessoa infringir as leis de Deus. E os espíritos inferiores ficam ali, querendo levá-los para o vício, querendo levá-los a cometer atrocidades, fazer coisas erradas. Então, as serpentes são os espíritos inferiores que influenciam para o mal. A expulsão do paraíso. O Senhor Deus, pois, então, Deus criou Adão e Eva, fez um jardim do Éden, que é lá o planeta Capela. Adão e Eva representam milhões de espíritos que vieram de Capela, não é um casal. O jardim do Éden é o planeta que eles deixaram, que era maravilhoso, tinha todas as comunidades que nós temos hoje. E eles infringiram as leis de Deus. Quem é que foi expulso de Capela? Quem estava infringindo as leis de Deus, como aqui da terra. Quem é que vai ser expulso da terra? Quem está aí fazendo corrupção, cometendo crimes. Não é quem comeu maçã, não. É quem está infringindo as leis de Deus. Então, a expulsão do paraíso. O Senhor Deus, pois, o enviou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com as quais os vestiu. O que significa isso? A expulsão do jardim do Éden foi o exílio, de Capela para cá. E pôs querubins ao oriente e uma espada flamejante. Quer dizer, para voltar para o planeta dele, só depois que atingisse um nível vibratório aqui na Terra é que poderia voltar. Os egípcios foram os primeiros que voltaram, porque eram os mais adiantados. E muitos depois foram voltando. Tem um livro que conta a história do José de Arimateia, que é aquele que deu o túmulo para sepultar o corpo de Jesus. Ele também foi expulso lá de Capela. E ele só teve o merecimento para voltar para Capela quando Jesus veio. Foi aí que isso levou milhares de anos aqui na Terra. Que depois que bateu aqui, foi lutar pela sobrevivência. Ele trouxe inimigos de lá de Capela, que viviam, um matava o outro matava o outro. Então levou muito tempo para voltar. E ainda temos informações que ainda tem espíritos aí que vieram de Capela e estão por aqui na Terra. Talvez vão ser exilados de novo. Então, essa espada flamejante, quer dizer, é um nível vibratório que eles tinham que atingir para poder voltar para a Capela. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com as quais os vestiu. Quando eles chegaram aqui, o homem primitivo, que eu mostrei para vocês, Jesus, com seus prepostos, trabalharam para que o corpo dele se adaptasse ao corpo dos nativos aqui. Então, essa roupa de pele é o corpo que eles adquiriram aqui. As primeiras encarnações, inclusive, deles, eles vinham com muitas dores no corpo, problemas de coluna, adaptação ao corpo daqui, da Terra. E alguns nasciam deficientes. Naquelas condições primitivas, a mãe abandonava. Então, foi uma vida muito difícil para adaptar o corpo daqui. Caim e Abel. O homem se uniu a Eva, o Adão, né? Se uniu a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz Caim. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim pôs-se a cultivar o solo. Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas.
E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão, Abel, e o matou. Então, eu falei que Adão e Eva foi uma leva de milhões de espíritos que vieram exilados para cá. Então, o que significa isso? 2 filhos, Caim e Abel. Filhos de quem, esses dois? Se eram milhões de espíritos, Caim e Abel são os 2 caminhos que eles tinham para seguir. Caim era o caminho da guerra, de continuar com os crimes e corrupções que eles trouxeram. Quando Jesus os recebeu aqui, Jesus disse para eles que procurassem seguir no bom caminho, que ele próprio, Cristo, encarnaria na terra para ajudá-los, para ensinar para eles o caminho do bem. Por isso que os judeus sempre tiveram aquela crença que viria um Cristo, viria o Messias, o Salvador, porque Jesus prometeu quando recebeu eles aqui. E então Caim e Abel são os 2 caminhos que eles teriam, para um caminho melhor do bem, que é representado por Abel, e um caminho pior, do crime, da guerra, da corrupção, representado por Caim. Caim matou Abel. O que significa? Que o Abel desapareceu da terra, quer dizer, eles eram os melhores, os egípcios os antigos, morreu aqui na terra, foram voltando, os que seguiram um caminho melhor, voltaram para o país deles, para o planeta deles. E ficou os da raça de Caim, que são principalmente os arianos, que eram guerreiros e saíram dominando e formando cidades e misturando com o povo daqui, os arianos. E por que Deus olhou para os frutos do solo que Caim apresentou frutos do solo, e Deus olhou para os cordeirinhos e a gordura das ovelhas. Esse é o significado. Frutos da terra significa os da raça de Caim se ligaram mais à terra, ao materialismo, às coisas da terra. E Abel mais a cultos, cordeirinhos e gordura das ovelhas simboliza cultos a Deus. Então eles eram igual os egípcios, eles prestavam mais cultos à divindade, eram mais ligados a Deus. Então é isso que significa. Então Caim foi que permaneceu na terra. Abel morreu para a terra e foi embora logo. Foram os que foram mais rápido embora. A expulsão de Caim. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Olha, essa história aqui, quando eu estava fazendo a primeira comunhão, eu tinha 7 anos, aí a professora lá contou essa história. Aí eu falei para ela, mas só tinha Adão, Eva e Caim, porque Abel tinha morrido. Com quem que Caim casou para formar uma cidade? Aí ela falou que ia perguntar para o padre. E até hoje não me deu essa resposta. Então, por quê? O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que Caim foram os que se misturaram com os nativos da terra e formaram cidades e já começaram a desenvolver a agricultura e descobrir a roda e também ajudar na evolução da terra. Essa raça que era guerreira, e até hoje nós vivemos em guerra, porque isso veio lá do princípio, foi a raça que dominou a terra. E eu coloquei aqui uma imagem que é o que eles encontraram quando chegaram aqui. E que os exilados da terra vão encontrar
no planeta quando for exilado. Esse tipo de humanidade, vivendo em cavernas, com, às vezes, algumas choupanas rústicas, de pau e capim, vivendo assim. Então, a raça de Caim miscigenou com essa raça aqui. Conclusão. Na questão 59 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos diz: a criação, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, conforme está escrito no Gênesis, se realizou sempre pela sua vontade, mas de acordo com as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Na verdade, 4,5 bilhões de anos a nossa Terra já tem. Devemos, por isso, concluir que a Bíblia está errada? Não, não tem nada errado na Bíblia. Mas podemos concluir que os homens, em muitos pontos, se enganaram ao interpretá-la. Então, e isso não é só nessa questão da Gênesis, não. É a Bíblia toda. Tem muita enganação, muito erro na interpretação. Então, o Espiritismo foi Jesus que enviou para trazer os seus ensinamentos de forma clara, sem alegorias, sem as parábolas, explicando tudo o que ele trouxe. Ele prometeu mandar outro Consolador, que é o Espiritismo, que está aí para nos esclarecer esses pontos que ficaram de forma alegórica na Bíblia. Agradeço a atenção de vocês.